Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que está em todos os jornais, nas redes sociais e que tem causado muita angústia e pânico em toda a população. É o caso do assassino Lázaro Souza em Goiás. Será que existe salvação para esse homem? Será que não tem mais esperança para ele e que ele tem que morrer? É isso que eu vou te responder baseado na Bíblia, na palavra de Deus. Você vai ficar surpreso com o que a Bíblia diz. Então fique comigo até o final e se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, clique no botão abaixo do vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. Clica também nesse sininho e ative a opção todas para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então, irmãos, todos os jornais nós sabemos, eles têm acompanhado a situação desse rapaz de apenas 32 anos e já mobilizou mais de 200 polícias na sua caçada, inclusive a Guarda Nacional. Então realmente mobilizou muita gente e os crimes que esse homem tem cometido, eles estão chocando não somente pela quantidade, mas pela crueldade. Já que isso inclui o assassinato de várias pessoas de uma mesma família, ele atacou pessoas idosas com machado, ele praticou muitos roubos, muitas coisas terríveis. E ele começou a ser procurado em 2007, quando ele tinha apenas 19 anos de idade, e ele estava tentando abusar de uma menina, quando um vizinho, ele ouviu os gritos e ele foi correndo socorrê-la, e ele então tomou um tiro de espingarda no meio do peito, falecendo na hora. Irmãos, já fazem pelo menos 14 anos que Lázaro ele vem cometendo crimes. Agora, olha só essa situação. Apesar dele ter sido preso em 2009, sendo condenado por vários crimes e já ter recebido um laudo de psicopatia irreversível, mesmo assim ele recebeu o regime semiaberto, que é quando a pessoa ela pode sair para trabalhar durante o dia e voltar para a prisão à noite. Dá para imaginar isso, irmãos? Você acha que ele, um criminoso tão cruel, ele voltaria para a cadeia? Não. É por isso que ele saiu, ele fugiu e ele voltou a cometer mais crimes. E olha só, irmãos, outro fato que chama muita atenção é que foram encontrados rituais satânicos que Lázaro ele praticava quando eles encontraram esses elementos de magia negra na casa onde ele morava, mostrando que ele não é um criminoso comum, mas ele está sendo motivado por querer adorar Satanás. Esse homem fez um pacto terrível com o diabo. Então, isso explica a sua crueldade. E a condição de Lázaro foi analisada por vários psiquiatras que chegaram à conclusão que realmente a psicopatia dele é muito grave. Eu não sei se você sabe, mas não são todos psicopatas que cometem crimes. A maioria deles, na verdade, eles não cometem um crime sequer durante toda a sua vida. Agora, existe também uma classe de psicopatas que eles podem ser chamados de condutopatas, em que em todas as situações eles sempre vão cometer crimes. E talvez você esteja aí se perguntando, mas pastor, será que o evangelho não pode transformar totalmente a vida de uma pessoa? Será que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele não pode apagar o seu passado, ele não pode mudar radicalmente a vida dela? É sobre isso que nós vamos analisar daqui a pouco, tá bom? E eu vou ler também uma passagem muito polêmica. Irmãos, eu estava lendo mais cedo uma notícia no site da UOL que falou sobre um psiquiatra que analisou detalhadamente a vida de Lázaro, tudo o que ele já fez, e ele disse que não tem como ele ser corrigido. A ciência diz que não tem jeito para ele. Mas será que não tem jeito mesmo? Será que a Bíblia diz algo relacionado a esse tipo de pessoa? Eu vou mostrar para você um texto bíblico que fala exatamente sobre isso, tá bom? E como eu disse, a psiquiatria chegou à conclusão que realmente o caso dele é irreversível e que ele tem o desejo de matar. É diferente de nós, irmãos, que nós temos prazer o quê? Em viajar, estar com a família, com os amigos. Mas a pessoa que tem essa psicopatia, ela tem prazer em ver as pessoas sofrendo, em ver a maldade se concretizando. Ela tem prazer em matar de forma cruel. Então, realmente não é uma pessoa qualquer, não é um criminoso qualquer. E todos nós sabemos que tem pessoas que até fingem que elas se converteram, elas procuram se comportar bem numa cadeia, porque elas sabem que com isso elas terão mais chances de sair, de voltar para a sociedade, porque todos nós temos esse sentimento, né, de querer dar uma chance, de querer dar uma nova oportunidade para essa pessoa. Mas esse tipo de pessoa realmente não tem solução. Tá, eu falei sobre o Lázaro e agora nós vamos falar da Bíblia. Como será que a Bíblia lida com situações assim, pessoas complicadas dessa maneira? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a Bíblia ela sempre foca na possibilidade da pessoa voltar para Deus, da pessoa se arrepender.
a Bíblia sempre trata dessa possibilidade da pessoa ter um recomeço com Deus e principalmente dela ser salva, porque não existe nenhum pecado, não existe nada que nós possamos fazer que não possa ser perdoado, porque Jesus morreu por todo tipo de pecador, ele carregou todos os pecados da humanidade. Mas irmãos, a Bíblia também lida com a questão de que nós estamos em um mundo real, não um mundo ideal. Isso significa que não tem como nós sabermos se uma pessoa realmente se arrependeu de verdade ou se ela está fingindo, porque Deus sabe como é o coração do homem. O coração do homem é enganoso e a pessoa que já está nesse nível, ela manipula qualquer tipo de pessoa. Então, não tem como nós sabermos exatamente como é essa pessoa de verdade. E é por isso que na Bíblia existe um texto, na verdade é um dos mais polêmicos, um dos mais estranhos, que fala exatamente sobre esse tipo de pessoa. Ele é voltado para a nação de Israel, foi escrito no Antigo Testamento, e ele mostra que esse tipo de pessoa precisa ser morto. Não sou eu que estou dizendo isso, lá em Deuteronômio capítulo 21 está escrito assim, ó: se o homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece a seu pai nem a sua mãe, nem os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo o Israel saberá disso e temerá. Olha isso, irmãos, esse é um texto que a gente até evita falar, né? Porque a gente acha muito estranho, é algo que gera muito desconforto em nós, porque nós não somos a favor disso. Mas, irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia, tudo que está escrito nela, é para ajudar o ser humano a se relacionar melhor em sociedade e se relacionar com Deus. É por isso que as leis foram criadas, é por isso que Deus deu leis a Moisés, e não são somente os 10 mandamentos, mas são várias leis. Só que nós devemos lembrar que tudo isso que foi escrito no Antigo Testamento é porque o povo vivia de uma maneira totalmente diferente da nossa, com culturas diferentes, com mentalidade diferente. Naquela época, irmãos, o pessoal vivia, vamos assim dizer, como bicho, né? Deus mandava o povo de Israel matar aquela nação toda, porque ele sabia que aquele povo, se ele não fosse morto, viria e mataria sem piedade o povo de Israel. Então, era uma época em que as pessoas viviam a lei do olho por olho, dente por dente. E Jesus, quando ele veio a este mundo, ele reformulou a lei, ele aprimorou, vamos assim dizer, e ele disse que agora não é olho por olho, mas dente por dente, mas se alguém fizer mal contra você, você vai liberar o perdão. Você tem que orar por aqueles que o perseguem, aqueles que tentam fazer algo contra você. Então, irmãos, como acabamos de ler, aqui está falando que os pais, mesmo disciplinando o filho, tentando de todas as maneiras consertar o filho, se não tiver mais solução, ele vai levar o seu filho para ser apedrejado, né? Isso é o que está escrito naquela lei. E a pessoa seria julgada daquela maneira porque ela não demonstrou nenhum arrependimento, nenhuma vergonha, nenhum remorso pelas coisas erradas que ela fez. Isso era um sinal de que a pessoa tinha uma psicopatia. Era o sinal de que a pessoa ela era irreversível, como nós vemos no caso de Lázaro, né? E se ela continuasse vivendo em sociedade, seria um risco para muita gente. É por isso que a pena de morte seria aplicada, impedindo que aquela pessoa ela não cometesse mais crimes, principalmente quando ela se tornasse adulta. E aí é que vem a questão, e o perdão de Deus? Como que fica nesse caso? E o poder do Evangelho? Será que a pessoa ela não teria uma chance futuramente de repensar a sua vida e se arrepender? Como eu expliquei para você, nós precisamos entender que aquela época era uma época diferente. E mesmo assim, a Bíblia o tempo todo ela fala que Deus ele pode perdoar, que Deus é misericordioso, as suas misericórdias duram para sempre. Então a Bíblia, na verdade, ela foca no perdão, mas para isso a pessoa precisa querer mudar de vida. E um exemplo disso é o rei Manassés. A Bíblia diz que esse rei ele foi o pior rei que já existiu em Israel. Era um homem cruel, um homem que ele acabou com a adoração a Deus e ele se tornou o inimigo número 1 de tudo que era voltado ao Senhor. E a Bíblia diz que ele chegou num nível tão cruel que ele envolveu com magia negra e ele decidiu matar o seu filho em sacrifício a um deus chamado Moloque. Esse homem ele fez atrocidades terríveis, só que um dia os seus inimigos o prenderam e o levaram como escravo, e ali ele sofreu muito, irmãos. Eles colocaram um anzol no seu nariz, amarraram suas mãos, e aquele homem sofreu de forma terrível.
até que ele se arrependeu. Ele pediu perdão ao Senhor de todo o coração, com muita sinceridade, e a Bíblia diz que Deus perdoou os seus pecados e restaurou o seu reinado. E da mesma forma, quando a gente lê o Novo Testamento, no livro de Lucas, por exemplo, nós vemos a história dos dois ladrões que estavam em volta ali de Jesus, ali na cruz. Eles estavam crucificados, e eu não sei se você sabe, mas os dois, eles pediram para ser salvos. Muitas vezes a gente não repara nisso. Só que aquele primeiro criminoso, ele queria ser salvo do sofrimento da cruz. Quando ele começou a debochar de Jesus, e ele chegou a dizer: "Ah, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva a nós também." Então ele zombou de Jesus, ele não acreditou em Jesus. Em compensação, o outro criminoso que estava do outro lado, ele disse: "Senhor, eu estou sofrendo essa pena de morte, eu estou aqui sendo morto, crucificado, porque eu mereço. Eu pratiquei o que é mal, mas o Senhor não merece, o Senhor não tem pecado. Então eu te peço uma coisa, quando o Senhor entrar no paraíso, lembra de mim." Jesus na mesma hora ofereceu perdão e Jesus disse: "Olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso." Tá vendo, irmãos? O propósito de Deus é sempre trazer a salvação, o perdão, a restauração. Mas a pessoa precisa abrir o coração para Deus. E é interessante que Jesus, mesmo perdoando, mesmo salvando aquele criminoso, que agora tinha se arrependido, ele não o tirou da cruz. Ou seja, a pena de morte continuou decretada e Jesus não fez nada em relação a isso. Porque o homem, ele sofreu as consequências da sua escolha. Então nós precisamos entender que cada país tem a sua lei e essa lei ela será obedecida. Por quê? As autoridades são instituídas por Deus e elas estão prestando um serviço ao governo. E aí é que as pessoas precisam entender: Deus não vai nos livrar de todas as consequências, porque Deus é justo, Deus é amor, mas Deus também é justo. E Deus já nos ensinou na sua palavra tudo que nós devemos seguir. E principalmente a Bíblia diz: obedeça o seu pai e sua mãe, para que se prolongue os dias sobre a terra. A Bíblia traz muitas promessas, mas também ela traz condenação. Se a pessoa não seguir os caminhos de Deus, ela vai sofrer nesta vida e ela ainda não vai ser salva. Porque a pessoa salva é aquela que se arrependeu e creu em Jesus como seu Salvador, e ela não quer mais a vida que ela levava antes. E aí é que fica a questão: e a respeito de Lázaro? Eu creio, Deus pode perdoar a vida dele, Deus pode salvar a vida dele, porque, como eu disse, não tem pecado que não existe perdão. Mas nós precisamos entender, esse homem não pode viver em sociedade de forma alguma. E aí fica a questão com as autoridades, entendeu? Nós precisamos olhar para dentro de nós e entender o seguinte: todo ser humano é mau, todo ser humano é pecador. E você não pode pensar assim: ah, mas Deus é injusto então, porque aquela pessoa fez tudo errado e agora no final da vida dela ela pode se arrepender e ser salva. Meu irmão, o céu não é o lugar para quem merece, ninguém merece ir para o céu. Tem muito religioso aí que não vai para o céu. E tem muita gente que está com uma vida torta, uma vida errada. Mas se ela se arrepender e clamar pelo socorro, pela misericórdia de Deus, ela será salva. Entendeu? Então é somente a graça. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça e não pelo nosso mérito, pelo nosso merecimento. Ninguém vai poder chegar no céu e dizer: eu estou aqui porque eu fiz o bem, porque eu ajudei crianças carentes, eu dei muita cesta básica, eu procurei evitar o mal. Não. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus, pela graça de Deus, por meio da fé, ok? Espero que você tenha entendido essa mensagem e eu peço agora que você compartilhe. Vamos espalhar a palavra de Deus, vamos trazer mensagens boas, positivas, vamos trazer esperança para as pessoas, amém? Espero que você tenha gostado, que Deus abençoe, um grande abraço.